começando a classe de espanhol. Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de espanhol e hoje nós vamos aprender sobre verbo, tá? Mais um tempo verbal diferente, sobre el pretérito indefinido. El pretérito indefinido, ou passado indefinido. Gente, esse passado também ele pode ser chamado de perfecto simple. Perfecto simple. Perfeito simples, tá? É um passado perfeito, tá certo? Então vamos lá. Então, gente, como eu disse na última aula de verbos, onde a gente aprendeu sobre o pretérito imperfeito, a gente vai continuar no modo indicativo, tá? É mais um tempo verbal diferente, continua sendo um passado, mas é um tipo de passado dentro da língua espanhola, tá? E esse passado, o passado indefinido ou perfeito simples, ele é usado para indicar ações que já foram concluídas lá no passado. Lembra que eu falei na aula do pretérito imperfeito que são ações passadas, mas que não foram concluídas? Bom, esse pretérito aqui, esse passado aqui já é diferente, essa é a característica dele. São ações que aconteceram no passado e terminaram no passado, tá? Não continua, né? Não dá essa sensação de que continua no presente. Terminou lá e acabou. São esses marcadores temporais, né? Que indicam ações. Por esse motivo, gente, é muito comum a gente encontrar marcadores temporais nas frases, nos textos, em que esse tempo verbal é utilizado, tá? Para indicar as ações que aconteceram no passado, que foram terminadas no passado. No material de vocês eu listei alguns marcadores temporais para vocês terem essa ideia. Sempre que vocês virem em textos ou ouvirem, vocês vão se ligar de que é esse tempo verbal em específico, tá bom? Então nós temos aí ayer, que significa ontem, anoche. Anoche, gente, anoche não é à noite, tá? Anoche é ontem à noite. Anteayer, antes de ontem, tá? La semana passada, el mês anterior, el siglo passado. Você vê que são marcadores que realmente indicam o passado. Aquele dia, né? Entonces, aquela época. Então, assim, são alguns marcadores para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse tempo verbal. E qual seria o uso, né, desse pretérito indefinido, perfecto simple? Qual seria o uso? Na verdade, a gente só tem um uso, não tem para onde correr, ele é bem simples. O uso é para indicar fatos ou experiências situadas em um momento concreto no passado. Foi uma coisa que aconteceu no passado e terminou ali e acabou. Foi uma coisa concreta no passado. Esse é o uso dele, tá? Então tem aí alguns exemplos que eu coloquei. Então, anoche estuve com mis amigos em la pizzeria. Ontem à noite eu estive com meus amigos na pizzaria. Então, estuve. Gente, estuve, que significa estive. É o verbo estar no pretérito indefinido, tá bom? A gente vai ver a conjugação dos verbos como é, e esse é um verbo irregular, tá? O verbo estar é irregular. Tá bom? Comprei um impermeable nuevo. Me comprei um impermeable nuevo. Então, comprei uma capa de chuva nova. Comprei, ó, comprei. Né? Então, é o verbo comprar no pretérito indefinido. E vamos aí saber agora como é que se conjuga os verbos nesse tempo verbal, tá? E no material de vocês eu coloquei uma tabela, né, com alguns verbos regulares, como também vamos ter os verbos irregulares, tá bom? Vou escolher aqui um verbo em específico para vocês verem como como é conjugado, como são as terminações desses verbos. Vamos lá para um verbo cantar. Cantar, terminado na primeira conjugação AR. Então, como é que ficaria? Yo canté, tu cantaste, ella, usted cantou. Nosotros cantamos, vosotros cantastes, ellas, ustedes cantaram. Na segunda e na terceira terminação, que é R e R, vai ter o final vai ser igual, gente, tá? O final dos verbos vão ser iguais. Então, como é que vai ficar? Vamos ver aí o verbo comer. Eu comi, tu comiste, ella, usted comió. Nosotros comíamos, vosotros comisteis, ellas ou ustedes comieron. Então tem aí a diptongação também, tá? Que a gente tem que estar atento. Comieron, tá? O iu é a diptongação em português. E o verbo subir, gente, ó, como a terminação vai ser igual, ó. Eu subi, tu subiste, ella, usted subió. Nosotros subimos, vosotros subisteis, ellos, ustedes subieron. Então, olha aí, fica atento, a segunda e terceira terminação vai terminar da mesma forma os verbos, né? Vai ter o final igual, a desinência igual. Só o verbo AR que já muda um pouquinho. Corta essa parte. Então, gente, para assim
botar de forma mais geral, né, eu coloquei aqui algumas dicas para você em relação à conjugação desses verbos. Então, as terminações dos verbos de segunda e terceira conjugação, que são ER e R, como eu acabei de falar, são as mesmas. Vocês vão perceber que são as mesmas terminações. Então, aí já é uma coisa para ajudar a gente, né? Os verbos regulares no pretérito indefinido do indicativo recebem acento gráfico, né? Recebe la tilde na última sílaba da primeira e terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa, ele ostenta. Então, eu cantei, leva o acento no E. Ele cantou, leva o acento no O, tá? Eu comi, leva o acento no I. Ele comiou, leva o acento no O. Então, gente, o acento é importante. A terceira pessoa do plural termina com ron. Ron, cantaram, subieron. Esse ron termina com ron. É muito importante prestar atenção, gente, nessa terminação, pois há verbos que terminam com ran, mas pertence a outro tempo verbal, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção. Tem alguns verbos que a gente pode se confundir, é normal, mas nesse caso aqui, os verbos do pretérito indefinido da terceira pessoa do plural, que é ellos, ellas ou ustedes, terminam com ron, cantaram, subieron, comieron, tá? Porque tem verbos, gente, que terminam com ran. Tá? E esses verbos que terminam com ran já é um outro tempo verbal, tá? Para a gente não misturar os tempos verbais. E claro, né, gente, temos os verbos irregulares, né? Sim. Além da irregularidade da raiz dos verbos, gente, o pretérito indefinido ele também conta com terminações específicas, né? Tem verbos que realmente eles mudam assim de uma forma que a gente chama de bem drástica, tá? Eu coloquei aí alguns exemplos na tabela de vocês, na verdade no material de vocês. E vamos lá, verbos com raiz, né, irregular, gente. Raiz a gente sabe que é aquela parte que não muda, né? A desinência, que é o final dos verbos. A raiz é aquela parte que não muda. Então, mas aqui, nesse caso, vão ser verbos em que a raiz muda. Vamos lá, são aqueles que toda raiz é modificada, né? Claro, compreende a maior parte dos verbos irregulares do pretérito indefinido. Então, nesse verbo, gente, na verdade, nesse tempo verbal, a maioria dos verbos sofre essa mudança na raiz, tá? Na verdade, é um dos verbos que eu acho mais bonito no espanhol, mas às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade, porque é bem diferente mesmo. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Se vocês estudarem direitinho, praticarem, vocês pegam a manha dos verbos. Eu coloquei aí uma lista, né, com esses verbos que mudam totalmente a raiz. Eu vou conjugar aqui um deles para vocês verem como é que fica. Então vamos lá, vamos saber, vamos com o verbo saber. Então, yo supe, tu supiste, ele, usted supo, nosotros supimos, vosotros supisteis. Ellos, ellas, ustedes supieron. Um verbo totalmente, nem parece que é o verbo saber, né? Ó, como muda totalmente. Então eu coloquei aqui, gente, só o início mesmo da raiz que muda, tá? Tem aí o dicionário, né? Mais uma vez o dicionário da Real Academia Espanhola, que tem todos os verbos, em todas as conjugações. Se vocês quiserem saber mais como é que conjuga, como é que faz em todas as terminações, mas não tem muito mistério não, porque o final vai ser igual ao que a gente falou, né, as terminações. Então fica poder, pude, yo pude, tu pudiste, ellos, ustedes, pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudistes, ellos, ustedes pudieron. Então você vê, tá vendo que a terminação é igual ao que a gente acabou de estudar aqui, dos verbos regulares? É a mesma terminação, é a raiz mesmo que vai mudar. Tá? Então, fica atentos nesses detalhes. E claro, né, eu não poderia deixar de colocar uma tabela aí para ficar mais exemplificado possível. Eu trouxe aí para vocês, gente, 4 verbos irregulares para vocês verem como é que fica a conjugação deles, tá? E são verbos que realmente mudam, né? Se a gente não prestar atenção, a gente não entende, a gente não consegue identificar que são esses verbos. Então, vamos lá. O verbo andar. Né? A gente não vai falar de eu andei, né? Porque a gente já vai no automático. De eu andei. Não, tá errado, gente. O verbo andar é irregular. Então, como é que vai ficar? De eu anduve, completamente diferente, né? Eu sei. De eu anduve, tu andubiste, tá? Ele andubo, ella andubo, nosotros andubimos, vosotros andubisteis. Ellos, ellas ou ustedes anduvieron. Então, realmente eu sei que é um pouco assustador assim de início. É totalmente irregular, tá? Mas
é algo que vocês podem pegar de primeira também, né? Vai depender aí também de cada um, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá certo? São alguns verbos que são assim. Então, e o verbo decir, que é o verbo dizer, né? Como é que fica? Yo dije, tu dijiste, ella, usted dijo. Ó, como termina com O, dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos, ustedes dijeron, tá? Então, esses são alguns verbos irregulares e a conjugação deles, tá? Se vocês perceberem aí no material de vocês, nesse verbo dijeron, nessa terceira pessoa do plural, dijeron, eu coloquei um asteriscozinho. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem diptongação. Se vocês perceberem, os outros verbos têm a diptongação, né? Tem a ditongação, né? Tem o encontro de duas vogais. Mas nesse verbo não tem, vai ser dijeron, não vai ser dirieron, tá? Dirieron, vai ser dijeron, tá bom? Sim, a ditongação. Eu coloquei aí as terminações dos verbos irregulares no pretérito indefinido para ficar ainda mais fácil, né? Se vocês gravarem como é a raiz dos verbos, esses verbos aqui, a raiz deles mudam, gravei aqui como é a raiz dele, e souberem as terminações, que as terminações vão ser iguais, vocês só vão completar os verbos e vai ficar bem mais fácil. E temos aí mais 2 verbos irregulares, que são aqueles verbos que a gente usa muito também, né? Então, assim, temos o verbo ser, o verbo dar e o verbo ir, né? Às vezes a gente confunde o verbo ser com o verbo ir em alguns momentos, mas claro que a gente vai identificar isso dependendo do contexto. Conjugar o verbo dar, né? Yo di, quer dizer eu dei, yo di. Tu diste, ó as terminações, presta atenção nas terminações. Vocês só vão completando com as terminações. Tu diste, ele ou usted dio, tá? Nosotros dimos, vosotros disteis, ellos, ustedes dieron. Vamos agora ao verbo ser e o verbo ir, gente, porque nesse sentido aqui pode ser da pessoa, né? Tipo, eu fui desse jeito. Ou pode ser em sentido de movimento. Eu fui ao banco, né? Eu fui ao mercado. Então, por isso que tem aí ser, barra, ir, porque a gente vai usar os mesmos verbos, tá? O mesmo verbo, na verdade, a diferença vai ser o contexto. Então, como é que vai ser essa conjugação? Então, yo fui, tá? A gente não fala fui, tá, gente? Não é yo fui. Eu fui, tu fuiste, ella, usted, foi. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos, ustedes fueron. Mas aí, mais verbos irregulares para vocês terem essa ideia, porque são verbos que a gente usa muito, né? Então, é interessante a gente saber como eles funcionam, como eles são conjugados. E mais uma vez, gente, dizendo aqui para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a conjugação dos verbos, né, você fez ali e ficou ainda aquela dúvida, não tem aquela certeza, vai no dicionário da Real Academia Espanhola, gente, tá? Como eu já falei em outras aulas, tem um aplicativo e também tem um online, tá? Ajuda muito. Eu tenho um aplicativo no meu celular e às vezes quando eu tenho alguma dúvida, bate aquela dúvida, aquela incerteza, eu sempre olho lá e é rapidinho, tá? Então é ótimo. Espero que tenha sido uma aula clara, esclarecedora, né? Mais um tempo verbal aí pra gente poder formar nossas frases, conversar, entender um texto, entender algum nativo falando, né? É só não esquecer que o tempo indefinido, né? Tempo pretérito indefinido, pretérito indefinido ou perfeito simples são aquelas coisas que aconteceram no passado e terminou no passado, né? A única coisa que a gente tem que se atentar mais são mesmo a conjugação dos verbos, principalmente os irregulares, né? As terminações vão ser iguais, né? Grava logo as terminações, mas vão ter aqueles verbos irregulares em que a raiz muda completamente, como foi aquela listinha que eu coloquei lá para vocês, né? Que são aqueles verbos que a raiz muda, né? E às vezes a gente nem sabe, se a gente não se atentar, a gente nem percebe que é um verbo que a gente conhece, mas que está com a estrutura dele diferente. Então é só se atentar mesmo a esses verbos que tem, colocar um pouco mais de atenção nesses verbos que tem a raiz desigual, a raiz que muda completamente, tá? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode vir entrar em contato comigo, façam as atividades, estudem e vejo vocês na próxima aula, tá certo? Besitos, hasta!